O Banco Central deveria buscar a inflação zero? Outro debate, o quarto debate, vamos ver como é que a gente pode compreender um pouco mais isso aí. Um dos 10 princípios de economia discutidos no capítulo 1 e desenvolvido de modo mais amplo lá no capítulo 30, sobre crescimento monetário e inflação, é de que os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Então essa é uma argumentação, sobretudo em períodos onde a gente tem inflação, é comum pessoas que só têm algum grau de conhecimento de economia, digamos assim, enfim, razoável, né? Não são economistas, advogam, e alguns economistas também advogam a ideia de que os preços sobem porque o governo emitiu moeda. Outro dos 10 princípios de economia do capítulo 1, desenvolvido de modo mais amplo no capítulo anterior, é o de que a sociedade enfrenta no curto prazo um trade-off entre inflação e desemprego. Então aqui seriam, digamos assim, 2 princípios que a gente já viu lá no capítulo 1, que ao longo do livro nós desenvolvemos, enfim, esses argumentos melhor, né? Então lá o crescimento monetário e a inflação no capítulo 30 e o trade-off entre inflação e desemprego agora nos últimos capítulos, né? Na parte final de flutuações de curto prazo. Então a gente viu essas questões. Reunindo esses 2 princípios, levantam uma questão para os formuladores de políticas. Então, o que é que nós temos aqui? Então, quanto de inflação o Banco Central está disposto a tolerar? Ou, como a gente viu aqui agora o quadro lá das metas de inflação, qual a inflação que é aceitável, que é a meta para o Banco Central? Então, qual? Então, nosso quarto debate é de se a meta correta da taxa de inflação deveria ou não ser zero. Então, deveria ou não ser zero. Então, vamos ver aqui o primeiro argumento a favor. Então, o Banco Central deveria buscar a inflação zero. Então, esse é o argumento de uma parte dos economistas. A inflação, ela não confere nenhum benefício à sociedade, mas impõe-lhe vários custos reais. Como já discutido, os economistas identificaram 6 custos da inflação. Então, por exemplo, os custos de sola de sapato associados à redução de moeda mantidos em mão. Custos, que é a busca, né? Ou seja, a pesquisa de preço, né? Custos de menor, associado a um ajuste de preço mais frequente. Maior variação dos preços relativos. Mudanças não intencionais nas obrigações tributárias devidas à não indexação do Código Tributário. Confusão e inconvenientes provocados por uma unidade de conta instável. E redistribuições de riqueza arbitrária associadas às dívidas contratadas em dólares. Então, esses aqui são algumas das razões ou alguns dos custos de uma inflação na economia. Então, a inflação, ela não confere nenhum benefício à sociedade, portanto, ela lhe põe custos reais gravíssimos, e alguns desses custos são esses. Por exemplo, apenas recordando que a gente viu alguns desses. Por exemplo, o custo de menu. Então, existe um custo para que uma empresa, digamos um supermercado, fique reajustando os seus preços toda hora. Existe um custo para isso, porque toda vez que ela reajusta, ela, digamos assim, prepara um panfleto, prepara uma propaganda, divulga um determinado preço, e se amanhã já tem que mudar, ela tem um custo para mudar essa divulgação de novo. Então, veja aí a complexidade em torno da inflação. Então, vamos ver. Aqui são aqueles que argumentam de que a inflação tem que ser zero. Alguns economistas argumentam que esses custos eles são pequenos, pelo menos para taxas de inflação moderadas, como a inflação de 3% registrada nos Estados Unidos durante os 90 e o início dos anos 2000. Então, se você tem uma inflação moderada, os custos são pequenos. Mas outros economistas afirmam
que esses custos eles podem ser substanciais, mesmo com uma inflação moderada. Além disso, não resta dúvida de que o público não gosta da inflação. Quando a inflação se aquece, as pesquisas de opinião a identificam como um dos principais problemas da nação, que é o caso que os Estados Unidos está vivendo agora, mais recentemente, no pós-pandemia. Ou seja, a inflação gera uma insatisfação na sociedade e, em geral, eles colocam a culpa no presidente. Portanto, quando a inflação aumenta muito, as pesquisas de opinião ou de aprovação do governo, elas desabam. Então, o governo passa a ser criticado duramente porque não está conseguindo combater a inflação. Os benefícios da inflação zero, eles precisam ser comparados com o custo de se alcançar esse resultado. Então, a redução da inflação, ela geralmente exige um período de desemprego elevado e produção baixa, como a gente já viu lá nas curvas de Phillips no curto prazo, que a gente viu nos capítulos anteriores. Mas essa recessão desinflacionária, ela é apenas temporária, como a gente viu também. Uma vez que as pessoas entendam que os formuladores de políticas estão visando a inflação zero, as expectativas de inflação cairão e o trade-off no curto prazo melhorará. Então, é a aposta de que se você combate a inflação, você tem os custos naturais do desemprego, mas isso é temporário, passa e o que fica é um trade-off de curto prazo melhor, né? Menos inflação e menos desemprego. Como as expectativas elas se ajustam, não há trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo. Reduzir a inflação é, portanto, uma política com custos temporários e benefícios permanentes. Esse aqui é a principal defesa daqueles que, portanto, advogam a favor da inflação zero. Então, reduzir a inflação vai ter algum custo temporário, ok? Alguma dor temporária, mas os benefícios, eles são permanentes, eles são de longo prazo. Uma vez passada a recessão desinflacionária, os benefícios da inflação zero, elas persistem no futuro. Se os formuladores de política, portanto, eles forem perspicazes e tiverem uma visão de longo prazo, eles estarão dispostos a incorrer nos custos temporários em troca dos benefícios permanentes, porque pelo que a gente vê na curva de Phillips, você desloca ela para baixo e para a esquerda, resultando em um trade-off menor. Então é menos inflação e menos desemprego quando você desloca a curva para baixo, levando a economia para uma melhor situação de trade-off de curto prazo. Foi exatamente esse o cálculo feito por Paul Volcker no início dos anos 80, quando ele apertou a política monetária e reduziu a inflação de cerca de 10% em 80 para 4% em 83. Embora o desemprego tenha atingido em 82 seu nível mais elevado desde a Grande Depressão, a economia finalmente se recuperou da recessão, deixando um legado de inflação baixa. Hoje, Volcker é considerado um herói entre os banqueiros centrais. Então, esse exemplo desse presidente do Banco Central do Fed, lá dos anos 80, é visto como um exemplo de sucesso para poder justificar a busca por uma inflação zero que traria, digamos, benefícios permanentes. Além do mais, os custos da redução de inflação, eles não precisam ser tão altos quanto afirmam alguns economistas. Então veja, se o Fed anunciar um compromisso confiável, portanto a população acredita na inflação zero, ele pode influenciar diretamente as expectativas de inflação. Então tal mudança das expectativas pode melhorar, portanto, o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo, permitindo que a empresa atinja a inflação mais baixa a um custo mais baixo, a um custo de desemprego mais baixo. A chave para essa estratégia, portanto, é a credibilidade do Banco Central, é a credibilidade do cara que está anunciando a política monetária. Então as pessoas precisam acreditar que o Fed irá realmente levar adiante a política anunciada e não que daqui 3 meses eles vão abandonar a política que eles anunciaram hoje e vão tomar uma outra decisão. Por isso que a credibilidade, a estabilidade e a confiabilidade
são palavras fundamentais na gestão da política macroeconômica. A população, as pessoas, as famílias, as empresas precisam acreditar no que os formuladores de políticas dizem. O Congresso poderia ajudar a esse respeito, por exemplo, aprovando leis que fizessem da estabilidade de preço o principal objetivo do Fed. Eu acho que as metas de inflação já são uma regra para a estabilidade de preço. Uma lei desse tipo tornaria menos custoso alcançar a inflação zero sem reduzir quaisquer dos benefícios resultantes, ok? Uma vantagem da meta de inflação zero é o fato de que o zero oferece um ponto de foco mais natural para os formuladores de políticas que qualquer outro número. Então, na verdade, aqui percebe-se que a ideia de você ter lá o zero, o Banco Central tem que buscar o zero, aqui a defesa é de que isso é mais natural. Então, suponha que o Fed anunciasse que manteria a inflação em 3%. Aí a gente viu o problema lá, né? 3% é muito ou é pouco, né? A taxa registrada durante grande parte das últimas 2 décadas. Então veja, será que o Fed realmente se fixaria nessa meta de 3%? Ou se fixaria nas bandas, né? Se algum evento inadvertidamente levasse a inflação para 4 ou 5, por que o Fed não elevaria a meta? Então, aqui está ainda o risco, né, de que, mesmo com a meta, que eu acho que é uma regra, mas você pode mover a regra ou pode se mover nas bandas da regra. Então, entre 1 e 4, mas eu manteria ali na busca do 3. E se a inflação destoar muito, eu mudo a meta. O que não seria positivo do ponto de vista da credibilidade, mas isso pode acontecer em alguns bancos centrais aí ao redor do mundo. Diante de uma meta não alcançável, se muda a meta para se dizer politicamente que a meta foi alcançável. Afinal, não há nada de especial no número 3. No entanto, o zero, né, é até um número, é uma referência, é o último número para a taxa de inflação com o qual o Fed pode afirmar ter atingido a estabilidade de preços e eliminado completamente o custo de inflação. Nesse sentido, veja como essa argumentação ela é plausível, porque o número 0 é o último número de inflação, né? 0 é estabilidade. Então, a busca pelo 0 parece que tem também sentido e a argumentação tem lógica. Então, veja, tanto as argumentações nos debates contra ou a favor, todas têm fundamentos teóricos. Aí é que tá. Não são discussões meramente políticas, são discussões com argumentos técnicos. E parece que todas são bem estruturadas, né? Tem prós e contra, mas todas têm um argumento teórico, uma argumentação pragmática por trás e não uma argumentação política. Agora, vamos ver lá os bancos, aqueles que são contra, né? Então, o Banco Central não tem que buscar inflação zero. E aí, claro, tem um custo você buscar inflação zero do ponto de vista da economia real. Vamos ver o que isso significa. A estabilidade de preços, ela pode ser desejável. Claro, é o objetivo de boa parte dos bancos centrais, ter uma economia com preços estáveis. A instabilidade de preços, né, a oscilação muito abrupta de preços, não é bom, né, para o planejamento econômico, para os agentes econômicos, para ninguém. Mas os benefícios da inflação zero, por quem é contra a busca da inflação zero, eles consideram como pequenos, quando comparados ao da inflação moderada, ao passo que os custos de atingir inflação zero são grandes. E aí, claro, a gente vai ver a argumentação em torno dessa perspectiva que não advoga a favor de uma inflação zero, mas de uma inflação moderada. Aqui, a argumentação contra a inflação zero, ela também tem um sentido técnico também razoável e plausível. Enfim, há uma defesa bem construída dessa tese. Estimativas da taxa de sacrifício, aquilo que a gente já viu no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, sugerem que reduzir a inflação em 1 ponto percentual exige abrir mão de 5% da produção em um ano. Então, a busca da inflação zero tem um custo, por exemplo, sobre o PIB da economia. Então, lembrando, se eu busco a inflação zero
e tenho que fazer políticas retracionistas, contracionistas, eu vou ter que ter algum efeito negativo sobre produção e emprego. E aí, por exemplo, algumas estimativas sugerem uma espécie de, para mim baixar 1% da inflação, eu tenho que reduzir 5% da produção de um ano. Reduzir a inflação de, digamos, 4% para zero, exigiria perder 20% da produção em um ano, o que seria aqui uma crise econômica sem precedentes. E esse é o detalhe. O detalhe é que, consequentemente, você reduzir 20% da produção ou do PIB aqui em última instância é muita coisa para você atingir zero. Então eu atinjo a inflação de zero, ok? Mas eu destruí 20% da capacidade produtiva do país, o que significa dizer que ao destruir 20% da capacidade produtiva do país, eu vou explodir o desemprego e vou ter um custo. Um custo que para esses economistas que consideram a inflação zero desnecessária é muito alto. Então, eu nesse debate aqui eu estaria mais contra, portanto, eu seria contra de que o objetivo do Banco Central é buscar uma inflação zero. As pessoas podem não gostar da inflação de 4%. Contudo, não está totalmente clara se elas poderiam ou deveriam estar dispostas a pagar 20% da renda de um ano para se livrar dela. Os custos, portanto, sociais da desinflação, elas são ainda maiores do que sugere esse valor de 20%. Então, os custos sociais da desinflação, e aí eu acho que é importante levar em consideração, eles são muito maiores do que sugere esse valor de 20%, porque a renda perdida, ela não se distribui equitativamente pela população. Então, se eu tenho um Banco Central que busca a política da inflação zero e detona o lado produtivo, reduzindo a produção e reduzindo o emprego, eu tenho um problema não só econômico, porque você vai diminuir o PIB do país, portanto, entra em recessão, né? Ou seja, o PIB não cresce, o PIB reduz 20%. Só que você tem o custo do desemprego, que é um custo social altíssimo, só para você manter os preços tecnicamente estáveis. Quando a economia entra em recessão, portanto, as rendas elas não caem todas proporcionalmente. Então, em geral, outros estudos de pobreza, desigualdade, vão revelar, como foi o caso da pandemia, que diante de um cenário de crise, de recessão, quem perde muito e quem perde mais e quem perde primeiro são os mais pobres. Aqueles que não estão, por exemplo, em profissões mais protegidas, enfim, aqueles que têm uma série de dificuldades em torno de uma série de questões. Enfim, é complexo a questão e essa questão precisa ser considerada aí, pelo Banco Central e pelos economistas. Então, assim, economia não é, portanto, uma ciência apenas. Não é uma ciência apenas preocupada só com variáveis econômicas. A economia ela é também uma ciência que se preocupa com a sociedade. Portanto, você ter uma recessão em que as rendas não caem proporcionalmente, você vai ter um impacto muito grande sobre populações mais pobres que, consequentemente, não são capazes de organizar ou não estão em profissões em que elas estão tecnicamente protegidas porque elas não são facilmente trocadas, como, por exemplo, mesmo em recessão, ninguém demite um médico de um hospital, mas vai demitir um pedreiro numa construção civil, em vez de ter 10 pedreiros, vai ter um pedreiro. Então, consequentemente, isso tem um custo social monumental. E é esse custo social do qual eu, como economista, me apego muito mais. Portanto, eu seria muito mais contra. Por quê? Porque eu me preocupo muito com as sociedades que hoje
se mantém com níveis de desemprego muito grande. Então é melhor ter uma inflaçãozinha, mas essas pessoas estarem trabalhando, estarem no mercado de trabalho, tendo renda, mesmo que tenha dificuldade, é melhor com emprego e com renda do que sem emprego, sem perspectiva social, sem sentimento de pertencimento à sociedade, sem nada, o que aí você produz outros custos na sociedade, como é o caso, por exemplo, da violência. Em vez disso, a queda na renda agregada que se concentra nos trabalhadores que perderam seus empregos. Os trabalhadores mais vulneráveis são frequentemente os que têm menos qualificação e experiência, o que eu estava falando anteriormente. Portanto, grande parte do custo de redução da inflação vai recair sobre as pessoas que têm menos condições de arcar com ele. Portanto, se você tem uma política de inflação zero, você tem um custo forte sobre as pessoas mais pobres. Os economistas, eles podem listar diversos custos da inflação, porém, não há um consenso profissional de que esses custos eles sejam substanciais. Os custos de sola de sapato, de menu e outros que os economistas identificaram, eles não parecem ser grandes, pelo menos para taxas de inflação moderadas. É verdade que a inflação ela desagrada o povo, só que eu acho que o desemprego desagrada muito mais. Mas também pode ser que o povo seja levado a acreditar na falácia da inflação, a visão de que a inflação corrói os padrões de vida. Então, os economistas, eles entendem que os padrões de vida dependem da produtividade e não da política monetária. E aí eu sou muito dessa perspectiva também. Ou seja, que perspectiva? Da perspectiva, portanto, de que a população não gosta de inflação, ok, desagrada o povo, chegar no mercado e tá tudo caro, mas desagrada muito mais você não ter emprego e você não ter renda. E o emprego e a renda, para melhorarem as remunerações, precisam, portanto, melhorar a sua produtividade. Então, o trabalhador que muitas vezes ganha um pouco menos é porque ele apresenta um grau de produtividade menor do que aquele que talvez seja mais qualificado ou execute uma tarefa mais sofisticada. Portanto, depende do valor agregado do produto que a gente trabalha. Então, para você melhorar o padrão de vida e lidar com a questão da inflação ou dos preços, leva-se em conta, portanto, a produtividade. Então, a inflação ela é preocupante, ela tem que ser combatida e ela precisa ser, consequentemente, gerenciada pela sociedade, pelas autoridades monetárias. Mas, consequentemente, quem não defende a inflação zero está revelando, portanto, que tem outras questões que precisam ser levadas em conta. Como a inflação das rendas nominais caminha com a inflação dos preços, a redução da inflação não causaria um aumento mais rápido da renda real. E aí, claro, a sociedade precisa buscar investir em uma maior produtividade. Além disso, os formuladores de políticas eles podem reduzir muitos dos custos da inflação sem reduzir verdadeiramente a inflação. Então veja, podem eliminar os problemas associados ao sistema tributário não indexado, reformando a legislação tributária para que leve em consideração os efeitos da inflação. Então, você tem outros ajustes que podem ser feitos. Também podem reduzir as redistribuições arbitrárias de riqueza entre credores e devedores, causadas pela inflação não esperada, emitindo títulos públicos indexados, como fez Bill Clinton lá em 1997. Então, tal iniciativa isola os detentores da dívida pública da inflação. Além disso, ao dar o exemplo, a política pode incentivar os tomadores de empréstimos e emprestadores a elaborar contratos de dívida indexados pela inflação. Então, tem várias formas de você se proteger. Então, no caso do trabalhador, então se a inflação está correndo o salário dele, você pode aumentar a produtividade, mas é melhor um pouquinho de inflação, mas ele empregado. No caso aí dos poupadores e das instituições, você pode fazer indexações em torno da inflação, então ninguém perde, a economia continua funcionando. Reduzir a inflação pode ser desejável se isso puder ser feito sem nenhum custo, como alguns economistas argumentam ser possível. Mas esse truque ele parece ser difícil de executar na prática. Então, quando as economias reduzem suas taxas de inflação, quase sempre registram um período elevado de desemprego e baixa produção. Então, esse é o custo. Esse é o custo. Esse é o detalhe. O detalhe está aqui. Buscar inflação zero significa aumentar desemprego e reduzir o PIB dessa economia.
É arriscado acreditar que o Banco Central possa adquirir credibilidade tão rapidamente que torne possível a desinflação indolor. Então, claro que existem custos para reduzir a inflação e os bancos centrais precisam considerar isso. Na verdade, uma recessão desinflacionária pode deixar cicatrizes permanentes na economia. Durante as recessões, empresas de todos os setores reduzem substancialmente seus gastos em novas fábricas e equipamentos, fazendo do investimento o componente mais volátil do PIB. Mesmo depois de terminada a recessão, o menor estoque de capital ele reduz a produtividade, reduz as rendas, reduz os padrões de vida para baixo dos níveis que, caso contrário, poderiam ter atingido. Além disso, trabalhadores ficam desempregados, que é o que mais me preocupa como economista, durante as recessões, perdem qualificações valiosas, reduzindo permanentemente seu valor como trabalhadores. Então, você tem que uma recessão desinflacionária ela tem um custo para a sociedade. Então, aquilo que o Volcker fez gerou um custo monumental. O desemprego explodiu como não tinha explodido desde os anos 30. Então, tem um custo e esse custo pode deixar cicatrizes permanentes na economia. É claro que no caso do Volcker, que depois a economia volta e dá certo, é uma coisa. Mas a gente tem um cenário crítico aí agora. Um pouco de inflação pode, portanto, até ser positivo. Alguns economistas, portanto, eles acreditam que a inflação engraxa os mecanismos do mercado de trabalho. Então, há aquela possibilidade de que, claro, a inflação faz parte do jogo e dentro desse jogo a gente pode resolver o problema da inflação a partir de outros mecanismos. Como os trabalhadores resistem a cortes nos salários nominais, é mais fácil conseguir uma queda nos salários reais com o aumento de preços. A inflação, portanto, facilita o ajuste dos salários reais às mudanças nas condições do mercado de trabalho. Além disso, a inflação permite a possibilidade de taxas de juros reais negativas. Então, as taxas de juros nominais nunca podem ser menores que zero, pois os emprestadores eles iam, claro, preferir ficar com o dinheiro a emprestá-lo a um retorno negativo. Guarda o dinheiro em casa lá debaixo do colchão. Mas se a inflação for zero, as taxas de juros reais também nunca poderão ser negativas. Mas se você tem uma inflação positiva, então cortes nas taxas de juros nominais abaixo da taxa de inflação produzirá, portanto, taxas de juros reais negativas. Então, às vezes, a economia ela precisa de taxas de juros reais negativas para dar estímulos suficientes à demanda agregada, que é uma opção que é eliminada pela inflação zero. Então, ninguém vai ficar guardando dinheiro para ter uma taxa de juros real negativa. Então, vai gastar. É muito o que você estava vivendo aí nos últimos anos em muitos países, né? Taxa de juros nominal zero, o país continuava tendo inflação, então você tinha uma taxa de juros real negativa. Tendo em vista todos esses argumentos, porque os formuladores de políticas deveriam levar... Então, tendo em vista todos esses argumentos, aqui é uma pergunta, eu estava lendo errado, por que os formuladores de políticas deveriam levar a economia a uma recessão desinflacionária custosa e desigual para encontrar a inflação zero? Eu também me pergunto por que se faria isso. O economista Alan Blinder, que já foi vice-presidente do Federal Reserve, argumentou em seu livro Hard Heads, Soft Hearts, né, que os formuladores de políticas não deveriam fazer essa escolha. Então, os custos que acompanham as taxas de inflação baixas e moderadas registradas nos Estados Unidos e em outros países parece ser bastante modesto, mas como um resfriado forte do que como um câncer para a sociedade. Como indivíduos racionais, não nos apresentamos voluntariamente para uma lobotomia a fim de curar um resfriado. Contudo, como coletividade, prescrevemos rotineiramente o equivalente econômico da lobotomia, seria o desemprego elevado como cura para o resfriado inflacionário. Blyde concluiu, portanto, que é melhor aprender a viver com uma inflação moderada. Eu também, particularmente,
acho que uma inflaçãozinha moderada, ela não é nenhum problema. Claro que desde que você mantenha um nível de emprego razoável, que é aquele trade-off. Eu penso muito mais no lado do trabalhador, do lado da importância social que o emprego tem, do que você ter preços controlados e um desemprego explosivo em uma economia, enfim, industrializada, como é o caso dos Estados Unidos. Vale lembrar que, por exemplo, na última crise aí de 2008, 2009, o desemprego explode nos Estados Unidos e lá você tem uma explosão de depressão, de suicídio, uma explosão, a criminalidade ela aumenta, você tem vários custos sociais por conta de uma recessão, revelando, portanto, que ter desemprego para ter inflação zero é ridículo, e eu concordo aí, é você tentar curar um resfriado dando tratar um resfriado com um remédio para câncer, né? Enfim, como a quimioterapia, quando basta você ter um repousozinho e deixar ali que o resfriado, naturalmente, ele se resolve. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração aí nesse debate. Veja, é mais outro debate extremamente complexo, porque, como tudo na economia hoje em dia, e sobretudo em macroeconomia, você vai ter aqueles que defendem que são a favor e são contra, e todas as duas perspectivas em geral. Até tem boas construções teóricas, boas pessoas defendendo cada perspectiva. Enfim, você tem essa questão. Bem, agora vamos voltar aqui, né, antes da gente ir para mais um debate. Vamos voltar aqui que tinha um box, né? Então, uma notícia, um artigo, né, do The Wall Street Journal de 2010. Vamos ver o que a gente pode observar dele aqui. Então, notícia, né?